Sejam bem-vindos, a mais uma aula, aula 22, o que é a alma e o que acontece com ela, um assunto abordado no livro O que é o Espiritismo, escrito por Allan Kardec, um livro que foi criado para responder às perguntas de pessoas que não conhecem o Espiritismo e gostariam de conhecer. Então, aqui dando sequência nas aulas, vamos começar aqui pelo primeiro slide, a natureza da alma. Kardec explica que a alma ela não está localizada em um órgão específico. Então, a alma ela não é um órgão físico no nosso corpo, a alma não está na glândula pineal, que é uma glândula que a gente tem dentro do nosso cérebro, uma pedrinha, tem uma pedrinha dentro dela, a alma não está ali dentro, A alma ela não está presa a nenhum ponto do corpo, A alma ela se integra ao corpo por meio do perispírito, O que é o perispírito? O perispírito também nós não está localizado em nenhum órgão, mas o perispírito é uma constituição fluídica entre o corpo físico e a alma. Então ele não é 100% alma e nem 100% corpo material, mas ele tem uma constituição que consegue fazer com que a alma e o corpo físico material se integrem, se comuniquem. O perispírito ele consegue receber as impressões do corpo e passar para a alma, e a alma passa de volta as impressões para o corpo através do perispírito. E isso forma um ser único durante a vida. Então, um ser humano aqui na Terra é constituído de corpo físico, perispírito e alma, que nada mais é do que o espírito encarnado em um corpo. Então, o ser humano, essas três partes constituem o ser humano. Um único ser com vida aqui na Terra. A morte não destrói a alma, mas desfaz a união dela com o corpo. Desfaz essa união temporária. Então é como se fossem dois corpos sobrepostos que se separam. Então quando ocorre a morte ocorre do corpo físico. Então nós temos um ser constituído, o ser humano encarnado constituído de corpo físico, perispírito e alma. Quando o corpo físico morre, o perispírito e a alma se desacoplam dele, mas o que morreu foi o corpo material. Então, como bem colocado aqui nesse último tópico aqui, a morte é apenas uma separação de uma parte física, aquela manifestação da parte física, os pensamentos, os sentimentos, as emoções, o jeito de ser, tudo isso vem da alma, não do corpo. O cérebro daquele corpo interpreta aquele jeitinho de ser e coloca isso nas expressões de um corpo físico, Mas isso vem da alma, que não morre, jamais, não morre, Então, a morte é só a morte de um corpo físico, Nós encarnados, a maioria não consegue se comunicar, com seres que já faleceram, Seres que perderam o seu corpo físico. Não conseguimos, mas a maioria não consegue. Por isso que a morte é tão dolorida, porque nós não conseguimos mais se comunicar e sentir a presença como a gente sentia quando aquele ser estava vivo. Algumas pessoas, quando o corpo daquele espírito estava vivo, algumas pessoas têm essa capacidade, eu diria que até a maioria, inclusive, de sentir a presença. Aí, quando o espírito pode continuar andando por ali. Quando não pode, ele simplesmente segue o caminho que ele precisa seguir e a gente fica na saudade porque realmente a presença nem daquele espírito se faz mais. Mas também é uma evolução, algo que a gente precisa aprender a lidar. Indo aqui para o próximo slide, a alma durante a vida. Então, quando a alma está encarnada, a alma se expressa especialmente por meio da mente e das emoções. Como eu falei antes, aquele jeitinho de ser é a expressão da alma, se externalizando através das emoções, dos pensamentos, através da mente, Então, isso é a expressão da alma através do corpo. A alma, quando encarnada, o espírito quando encarnado, que chamamos de alma, ela não está totalmente confinada ao corpo. Então, quando a gente dorme, por exemplo, a nossa alma, ela não se desvincula totalmente do corpo, ela continua vinculada através do perispírito, tudo mais, ao corpo. Mas ela, momentaneamente, sai, e vai viver a vidinha dela de alma, A nossa alma, vai para outros mundos, outros lugares, próprios que ela se identifica, vamos dizer assim. Algumas almas vão aprender, inclusive, em planos espirituais, sabiam? Vários livros reportam isso. A alma, quando a gente dorme, a nossa alma pode ir para aulas no plano espiritual, ter conhecimento, isso também acontece. Então, a alma ela pode se expandir, pode se deslocar, nós temos alguns fenômenos, por exemplo, sonambulismo, e algumas experiências espirituais durante o sono, pessoas que falam com seres que já faleceram da própria família,
tem conversas e tal. Então isso é uma prova de que a alma, né, ela não está 100% presa ali no corpo o tempo todo, né? De vez em quando ela dá as voltinhas dela, né? Então isso é a alma durante a vida, né? Ela está ali, ela está encarnada, mas, né, ela sai para fazer as coisas dela quando a gente morre, né? Ou desculpa, quando a gente dorme, né? A pré-existência da alma, né? E aqui a gente vai falar o seguinte, né? A alma, ela não nasce com o corpo, né? Então, no espiritismo, né, quando ocorre a fecundação e o feto começa a se desenvolver, esse processo de desenvolvimento significa, no espiritismo, que a alma também está se acoplando àquele corpo durante o processo de gestação, né? Então, todo o processo de vínculo daquela alma com aquele corpo também está acontecendo ali na gestação, né? Então, a alma, ela pré-existe, né? A gente vê histórias nos livros espíritas de quando uma alma vai encarnar, ela já sabe, muitas vezes, os desafios que ela vai passar. Quando ela efetivamente encarna, ela esquece daquele combinado que foi feito antes de encarnar, mas ela tem no íntimo dela, o corpo físico esquece, mas a alma tem no seu íntimo o que ela sabe que ela tem que fazer, né? Então, se esquece, né, do combinado quando encarnado, mas você vai ver que os desafios vão chegando e ela meio que intuitivamente sabe o que tem que fazer ali quando as situações se apresentam para ela, né? Mas a alma, ela é pré-existente. Um outro ponto que leva a gente a crer nisso, né? Muitas crianças hoje estão nascendo com aptidões, né? Aptidões assim, por exemplo, temos um menino superdotado que sabe muito sobre o sistema, sobre o coração. Ele é quase um cardiologista, o menino tem 5, 6 anos. Né? Então isso prova que, como que esse menino, mas ele é superdotado, ele tem hiperfoco. Não é só isso. É uma bagagem de informação muito grande para assimilar. O cérebro dele tem capacidades para assimilar as coisas acima, não um processamento muito rápido, mas esse conhecimento já está na alma dele assim, bem latente, bem, sabe? E ele externaliza isso, né? Então é a pré-existência da alma. A alma, ela tem muitas experiências, ela tem uma bagagem enorme, né? E ela não é uma alma novinha. Ocorreu a gestação, né, a fecundação, ali não nasce uma alma nova junto, não. É uma alma bem antiga, às vezes, que está encarnando ali como um bebezinho. Uma alma que não lembra de nada, né? Quando encarnada, quando aqui, no momento presente, tudo se apaga, né? Quando na consciência que nós temos aqui, encarnados, tudo se apaga. Mas no nosso inconsciente, na nossa alma, está tudo gravado lá ainda. E a nossa intuição, ela tem um papel muito importante nessas lembranças do passado, né? Algumas situações que a gente vivencia, de alguma forma a gente sente um certo receio, apesar de nunca ter passado por aquilo ali, nunca passamos por aquilo ali nessa existência, mas provavelmente em outras talvez tenhamos passado, né? Então esse é o ponto até bem importante naquela questão de ouvir a intuição. Porque a intuição normalmente é a voz da experiência da alma falando com a gente. Tentando mandar uma mensagem para o nosso corpo físico, né? Tentando fazer com que a gente entenda alguma coisa, né? Então, isso também explica, né, a diferença entre pessoas, né? Porque se fosse uma alma novinha, logo que ocorreu a fecundação, vem uma alma novinha em folha, que nunca passou por nenhuma experiência em nenhum mundo, as pessoas iam ter um comportamento muito parecido, porque elas vão ser a influência daquele meio ali, e não, nós vemos pessoas diversas, pessoas que parecem mais aventureiras, pessoas novas que parecem ter um espírito mais de pessoas mais experientes, sabe? Então isso explica porque temos tantas pessoas diferentes, com jeitos diferentes, com opiniões diferentes, às vezes criados sobre o mesmo pensamento, né? Às vezes o pai e a mãe tentando mostrar uma coisa, mas a pessoa pensa outra, né? Sente de outra forma. Então isso explica por quê, né, que temos pessoas tão diferentes, por que 2 irmãos criados numa mesma família vão para caminhos totalmente diferentes, pensam totalmente diferentes, porque são almas com experiências diferentes, né? A alma pré-existe, né? Indo aqui para o próximo slide, falando sobre a individualidade da alma, a alma, ela não é uma energia impessoal, né? A alma, ela não é, por exemplo, ela é uma faísca. A alma é algo abstrato. A alma é algo sem expressão, não é isso. A alma, ela tem individualidade, ela tem a sua identidade. A alma, lembrando que a alma aqui é espírito encarnado num corpo, a alma é um espírito encarnado. A alma, ela tem a sua identidade, então ela tem a sua personalidade, e ela é a sua personalidade é a soma de todas as existências que ela viveu, todos os desafios que ela passou, todas as experiências. Isso forma a identidade da alma. A alma, ela tem consciência de si mesma, ela sabe que ela existe, que ela está num corpo, que ela tem lições a serem aprendidas, no caso aqui na Terra, né? E a alma, ela não se dissolve nem se perde,
né? Então, quando o corpo físico morre, a alma sobrevive. Então, a alma, ela é um ser com identidade, né? Ela é um ser com inteligência própria, né? E se ela não tiver essa individualidade, ela não teria como evoluir, aprender ou se reconhecer como um ser. Ela é um ser vivo. Sim, a alma é um ser vivo, né? Um ser vivo no sentido de que é uma energia com identidade própria, com pensamento, ela tem uma constituição, ela é um ser vivo. Não um ser vivo na concepção terrena, porque na concepção terrena um ser vivo é um ser que tem um corpo físico, que respira, né? Que se expressa através de gestos, seja ele palavras faladas, palavras escritas, gestos com o corpo. Isso é o que nós entendemos como um ser vivo aqui na Terra. Mas falando em termos de universo, Deus, a alma é um ser vivo, né? Com as suas características, com a sua identidade, com os seus pensamentos, com os seus sentimentos e com a soma de todas as experiências que passou ao longo da sua vida eterna. Então a alma é um ser individual, né? Indo aqui para o próximo slide, por que somos tão diferentes, né? As almas são criadas iguais, a constituição da alma é igual, né? A constituição da alma é totalmente igual, né? A constituição física, né? Mas as almas no decorrer da sua existência não são iguais, né? Por quê? Todas elas começam quando Deus cria uma alma, elas são simples e ignorantes, mas todas elas têm as mesmas possibilidades, né? Então, as almas são seres, quando na sua primeira existência, são seres totalmente crus, né? E têm à sua disposição o livre-arbítrio, né? Então, as diferenças que a gente observa, né, entre as almas, né, entre as pessoas, são resultados do que? Das experiências acumuladas da alma ao longo de suas múltiplas existências. Então, por que somos tão diferentes? Se as almas somos criados iguais, viemos de Deus, que cada um segue o seu caminho, faz as suas escolhas, tem as suas tendências, e isso vai fazer com que cada um tenha e avance no seu próprio ritmo, né? Então, por isso, né, que as almas, por isso que somos diferentes, também graças ao livre-arbítrio, que nos permite escolher entre diferentes caminhos. Alguns caminhos levam a gente para o lugar que a gente tem que ir bem rápido, e outros por os caminhos tortuosos, né? E esses caminhos que a gente vai passando vão moldando como que vai ser a nossa alma. Se vamos ser almas que buscam a evolução, almas que passam mais pelo sofrimento, almas felizes, almas tristes, mas tudo tem jeito. É só você seguir pelo caminho de Deus. Normalmente a alma se perde, sofre, quando ela começa a se desviar do caminho de Deus, que é o caminho do amor, do perdão, da bondade, da compreensão, né? O caminho da evolução, né? Todos os caminhos levam a gente até Deus. Todos os caminhos moldam a gente até Deus. E moldam a gente de um jeito diferente, né? Cada experiência deixa a gente diferente, né? Indo aqui para o próximo slide, a evolução da alma, né? A alma, ela aprende vivendo nos diferentes mundos, que a gente falou na aula 21, né? Então a alma, ela vai aprender, ela vai evoluir vivendo as experiências da vida, vivendo as escolhas, né? O livre-arbítrio se desenvolve gradualmente, né? Quando ela vai aprendendo que ela tem escolhas, que ela não né? Não precisa escolher aquilo ali que venderam para ela que tem que ser escolhido. Ela tem escolhas, né? A encarnação é a escola da alma, né? Então, cada existência corporal vai contribuir para o amadurecimento intelectual e moral daquela alma. Quanto mais encarnações ela vive, com mais desafios significantes, mais desenvolvida ela vai sendo, né? Então, o progresso, ele não acontece de uma vez. Deus não fala assim, você foi a alma sorteada que nasceu evoluída já vai encarnar no paraíso. Não existe isso. As almas são criadas puras e simples. E o livre-arbítrio é que vai moldando elas, ou seja, as próprias escolhas delas é que vão dizer o quão adiantado, o quão atrasado elas vão ser, se o caminho dela vai ser tortuoso no começo e mais tranquilo no final, ou não, se vai ser tortuoso a vida inteira ou se vai ser um paraíso a vida inteira, né? E o que vai contribuir, né, diretamente são as encarnações que aquela alma vai ter nos mundos, né? Então, o progresso dessa alma vai acontecer sempre por etapas, né? E é exatamente, né, fazendo a analogia da criança. A criança é um bebezinho que mal consegue se mexer, e ela vai passando os anos, começa a andar, aprende a falar, daqui a pouco está na escola, né? E assim vai indo e vira um adulto. Nisso tudo, nesse processo de crescimento do corpo, o próprio corpo, através dos hormônios, das doenças, vão te colocando em humores e situações diferentes que vão fazendo a alma evoluir, enxergar, né? Escolher, né? Aprender, observar. Tudo isso contribui
né, para a evolução daquela alma naquele momento, naquele planeta que ela se encontra. Né? E indo aqui para o último slide, né, vamos abrir aqui todos os tópicos. Né? A alma é um ser espiritual individual, então, como eu falei, a alma ela tem uma personalidade própria, um pensamento próprio, um jeito de ser próprio. A alma é um ser espiritual que tem sua individualidade. O corpo é só a maneira, o corpo físico é só uma maneira como a alma se expressa. Né? O que une a expressão da alma com a expressão do corpo é o perispírito. Né? Que a constituição dele não é nem 100% alma, nem 100% corpo material, mas é uma constituição que permite que ambos os corpos, alma e corpo material, se comuniquem. Né? O perispírito ele vai receber as impressões do corpo físico e passar para a alma, e a alma vai receber, né, vai ter as impressões e vai passar de volta para o corpo. Né? A morte é apenas a separação do corpo físico, não a destruição de tudo. Né? Se a gente pensar que o ser humano é constituído de corpo físico, perispírito e alma, a morte só separa a alma e o perispírito do corpo físico. Ela não destrói aquele ser individual, né, que se expressa, né, através do perispírito, que na verdade é a alma. Né? Então, a alma, o espírito, não morre. Tá? A alma ela já existe antes de nascer. Então, quando ocorre a fecundação, ali não está nascendo uma nova alma. Ali está se formando, não está se formando uma nova alma junto, né, com aquela gestação ali do corpo, né, o desenvolvimento do corpo humano. Não. A alma ela já existe e ela só está vindo para aquele corpo físico que está se desenvolvendo ali no útero da mãe. Né? Aquela alma ela está num processo de acoplação daquele corpo físico durante, né, a gestação. Durante a gestação, aquela alma está se acoplando no corpo físico, mas essa alma já existe. É a alma de um ser experiente, que já viveu muitas encarnações, que tem uma bagagem de conhecimento, que tem personalidade. Tudo isso já existe na alma. Mas quando ela está vindo para um corpo físico, né, ela se esquece momentaneamente. Né? Não tem aquelas lembranças anteriores, porque ela precisa viver uma existência zerada. É como se você iniciasse uma nova fase de um jogo. Né? Mas você já passou por todas as fases anteriores. Né? E, de certa forma, as experiências que você tem na sua alma, elas influenciam a sua existência, né? Elas vão meio que dizer mais ou menos os caminhos que você vai seguir. Então, de certa forma, a gente não lembra de forma lúcida, mas de forma indireta, inconscientemente, nós tomamos decisões que refletem a experiência dessa alma. Né? E a alma ela vai evoluir através de múltiplas experiências. Né? Então, essa alma, quando nasce, ela já tem a sua bagagem, esse conhecimento que ela tem é refletido na nossa existência, na nossa vida, de forma inconsciente por nós, né? E através dessas existências, dessas experiências, ela vai evoluindo. Esse é o mecanismo. Né? Então ela encarna aqui no planeta Terra para viver provas e expiações que são necessárias para ela evoluir e para a próxima etapa. Né? Que pode ser em outro planeta ou não. Pode ser que volte, porque não aprendeu tudo ainda, e volte para a Terra. Né? Mas ela vai evoluir através das múltiplas experiências que ela vive quando encarnada e em diferentes mundos. Né? E aqui vamos para a pergunta para refletir. Se eu sou uma alma em evolução, que tipo de ser estou construindo em mim mesmo ao longo da vida? Né? Se a gente está aqui com a missão de evoluir a nossa alma, que experiências eu estou vivendo e como eu estou reagindo a elas, que estão contribuindo, que estão construindo, estão aprimorando a minha alma para a minha próxima existência. Né? Então fica aí a pergunta para a gente pensar sobre essa aula e, mais uma vez, agradeço enormemente a audiência de vocês e nos vemos na próxima aula.